Olá, Sidequesters! Eu sou o Lucas Tavares e está começando mais um Sidecast! Olá, periquitos papagaios humanos! Eu inverti a ordem dessa vez. Aqui quem fala é Lorde Azek, Lorde da grandiosa terra de Nottingbaum. Pra quem não sabe, é uma terra na frente da minha casa que eu cerquei uma barbantezinha e falei que eu sou o Lorde de lá. Foda-se, César. Ninguém se importa. Obrigado. Olá, muito boa noite, aqui quem fala é o Oda. E se você paga 500 conto pra ir ver um show de banda grande e você não ajuda seu amiguinho com 20 reais, você é um merda. Primeiramente, eu sou o Jean e Temer, você é um escroto, filha da puta, que cortou um monte de verba na ciência e na educação e acabou com um ministério muito importante pro nosso país. Acho que vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, né, dos cadeirantes e tudo. Não, Céu, pô. Puta que Não, cara. Um pouco de seriedade. O acesso à cultura. Acesso à cultura, sobre indústria cultural, sobre choque de cultura. Não, mas aí tem uma questão também. Se não tiver rampa no teatro, o cadeirante não vê. Sim. E fazer cair por terra a sua mordaça. Queremos subverter a ordem burguesa que se ensina a música e na arte. Histórias, delírios e subversividade quântica. Começa agora mais um Sidecast. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer... Olha, Azek, Oi. eu tenho uma coisa pra te dizer. Será que recebemos um... Eu acho que sim. Meu Deus. Pela primeira vez achamos... Não, a segunda. Terceira. É a terceira vez. Terceira? É a terceira, a gente recebeu 3 e-mails. É. Terceira vez recebemos um e-mail. O que esse e-mail diz, meu caro Lucas? Bom, é de um anônimo e ele diz: esses bandos de cuzão, tirando o Jean, que é lindo. Mas vocês cometeram um erro de conhecimento histórico. Em 1883, os Estados Unidos tinham um projeto de defesa contra mísseis balísticos intercontinentais da URSS que foi apelidado de Star Wars. Cara, pra quem não sabe, ele tá se referindo a um momento do último episódio do Robocop e a questão policial. A gente tava falando sobre o projeto Star Wars que eles falam no filme. Sim. E eu queria pedir, Jean, você que com certeza não escreveu esse e-mail, o que você diz sobre isso? O que eu digo sobre isso é que vocês não teriam cometido esse erro caso eu estivesse lá no Sidecast na semana passada. Mas... Quem não foi? Quem não foi? Enfim. Mas no caso, o anônimo no e-mail está correto. Realmente existiu esse projeto em 1983 por parte da defesa norte-americana que tinha como objetivo impedir a ameaça, entre aspas, da União Soviética com seus mísseis intercontinentais, quando eles descobriram que eles tinham tecnologia suficiente para acertar os Estados Unidos. E o projeto consistia em lançar satélites com canhões lasers para derrubar os mísseis intercontinentais que poderiam acertar o solo norte-americano. E justamente por causa do filme do Star Wars, que a população deu a esse projeto de defesa nacional Star Wars. Star Wars. Por que não Estrela da Morte? Isso é muito legal. Dispara laser também. Cara, eu não sei. Porque a Estrela da Morte é negativa, é totalmente o Império. Estados Unidos! Eu acho que é meio contraproducente É porque, assim, pra eles fazerem propaganda uma que eles são estrela da império. morte. Os Estados Unidos é muito moralista pra fazer um negócio desse. Enfim. Mas, Falso, mais uma vez a vida imitando a arte. Bom, primeiramente, A gente tá sem o Hugo aqui, que é o cara que explica tudo pra gente. infelizmente. Infelizmente.
gente, o nosso Cid Moreira, O nosso José Wilker. nosso José Will. Acho válido a gente pedir pro Hugo mandar áudios explicando certas coisas, só pelo bem do momento. A gente pode fazer outra coisa, a gente pode transformar o nome Hugo num título que as pessoas que vão explicar são São Hugo. Você é o Hugo da Você vez, vai ser o então. Hugo da vez. Momento Jean Hugo. Primeiro eu só queria fazer uma definição básica do que significa cultura popular e o que significa indústria cultural ou cultura de massas. Essas duas definições perpassam muito, principalmente na questão, primeiro, a indústria cultural é a cultura mercantilizada, produzida para forma de consumo massivo da sociedade, que tem objetivos claros pro andamento mesmo do lucro e do capitalismo. Existem, claro, cultura de massa boa e existe cultura de massa ruim. Um exemplo que eu coloco aqui, por exemplo... Choque de cultura e... Zorra Total Não. é ruim. Então, Tipo a Praça Nossa. é uma isso que eu tô bosta. falando, um bom e um ruim. Então, Sim, Praça sim. Nossa e Choque de Cultura. Choque de cultura. Choque de Cultura é um produto. Ele tem. É um produto de massa, mas ele é bom, ele tem as suas críticas, ele é bem feito e tudo mais. Não que o Praça Nossa não seja bem feito, mas. Hoje em dia... Não, você falou Praça Nossa, você fala Zorra. Zorra hoje em dia é muito bem feito. Tá muito Sim. bem feito. Tá muito bom, assim. E aí é que tá, né? Tipo, porque usando o exemplo do Zorra Total. O Zorra Total, antes, ele tinha uma linha muito, assim, de exacerbar todos os problemas, preconceitos, estereótipos possíveis. Uhum. A coisa mais absurda que eu lembro do Zorra Total era aquela mulher negra que não tinha os dentes e falava... Aquilo era absurdo! Não, esse ator ainda é um cara, primeiramente. Sim, E é um a blackface e tudo personagem. mais, cara. É muito ridículo, Sim, é muito não. absurdo. É absurdo, que é racismo puro aquela Só que menina. não é um absurdo. Era só um Jim Crow moderno. Não é um. Nossa! Era É um Jim Crow moderno. Sim. E não é um absurdo como ferramenta. É absurdo porque O que ele negócio. defende. A mensagem que ele queria passar é É de absurda. propagar aquele Sim, preconceito sim. ainda. Sim. E o novo Zorra Total dos últimos tempos, eles têm sido bem críticos, o que eu acho muito Sim. engraçado, porque é um programa da Globo. Sim. É bizarro. Ele zoou a própria Globo agora. eu acho. Na minha opinião, eles foram obrigados a subir o patamar do nível deles por causa da internet, por causa de muitos Não programas. só isso, mas os roteiristas da Sim. Globo eles começaram a ter uma certa abertura. Vocês podem ver, por exemplo, Tá No Ar. Sim, a programação da Globo, como geral, assim, ela mudou o nível. Ela continua sendo uma... Filha da Uma puta rede- golpista do cacete. Ela continua sendo uma rede televisiva de massa que ela tem os seus próprios interesses. Golpista. Ok. Golpista, velho! Fazer o quê? Acho que, mesmo assim, ela subiu o seu nível, assim como muita coisa hoje em dia, entendeu? É só um adendo, não tem muita coisa a ver, mas acho que eles subiram muito Acho que até tem a ver. É uma questão meio de a massa acabou forçando. Sim. Porque, tipo, o primeiro beijo gay da novela ali. A Globo a Globo nunca faria aquilo. Se não houvesse uma pressão social a ser feita, assim. A Globo não é bonzinha. A Globo não fez isso porque ela... É que Bacana. nem a Marvel fazendo aquele filme do Pantera Negra. do Pantera Negra. Sim. Não é que a Marvel seja bonzinha, tem uma pressão social enorme nos Estados Unidos em relação a isso. Sim. E por isso que eles fizeram aquele filme, que aliás é ótimo. É um filme bom. Eu É um puta filme bom. É um recomendo puta todo filme bom. mundo assistir essa merda. Eu queria tenho que ser, assistir. eu queria ser um Baco, porque ele é grande. Mas enfim, E o Mangus. agora definido o que é essa indústria de massa, o que seria a cultura popular? A cultura popular é aquela que legitimamente é produzida pelos indivíduos da população. sociedade, da população, que carregam tradições e culturas específicas daquela região e coisa assim. Um exemplo que eu coloco assim é o próprio samba. E, por exemplo, o samba do Cartola, aquilo é cultura popular. Sim. O samba do Cartola é cultura popular. E vale lembrar que durante muito tempo o governo brasileiro não fez nenhum tipo de divulgação desse tipo de samba, que nem do Cartola, da... Ai, caramba, esqueci o nome da mulher. Era super importante. A obstetriz. Esqueci agora.
Dona Ivone Lar. Ela era Eu obstetriz. esqueci o nome Tô também. tentando. Que vergonha, né? E O editor tá falando o nome aí dela depois. beleza, valeu. E, tipo, o governo brasileiro, no caso, tipo, escondia essa existência desse samba e propagava outros. Uma coisa super interessante de colocar aqui, que talvez é um bom tema para um próximo podcast, são as políticas públicas em relação à cultura. Não, é que não vai dar pra falar tudo nisso. Não, sim, vamos. Porque é um negócio muito específico. Dá pra tocar no ponto só. Sim, É. sim. E que é, por exemplo, o governo varguista, ele permitia somente um tipo de cultura popular, um tipo de samba, de ir pra frente. Desculpa, mas você falou do governo varguista, eu pensei muito ET de Varguinha. Porra, cara. Agora eu imaginei um ET com a cara do Getúlio. Essa pra entrar pra história, né? O cara sai Chegamos à conclusão que Getúlio Vargas não se matou, ele apenas voltou para casa. Nossa, não, todo presidente que a gente já teve, exceto o Lula, foi um alienígena. E a Dilma? Não. A Dilma, eu não sei. ainda é controverso. Era Mas, enfim, já- vamos Bem, legalzinho. vamos mas- voltar ao ponto, por favor. Por exemplo, o Getúlio Vargas só deixava um tipo de samba ir pra frente, que era o que não tinha instrumentos de percussão. Oi? Sim. Por quê? Pega o Deones da Garoa, por exemplo. É um tipo de samba que não tem quase nenhum tipo de Só tem instrumento um de pandeirinho percussão. e só. Por quê? Isso era diretamente associado à cultura afro-brasileira. Exatamente. Caralho, eu nunca tinha me tocado nisso. Exato. Por que você acha que um bandista, candomblé, era muito perseguido naquela época também? Sim, não. Agora isso faz todo sentido. Uhum. Sim, todo sentido. E o que tipo, é novo Era um embranquecimento da cultura na época. Eles queriam... E tá aí uma outra coisa que abordaremos. Eu acho que é mais do que embranquecimento. É uma higienização Sim, da sim. cultura. É uma Sim, higienização. muito pior. Pior, né? Muito pior. É que na prática as duas coisas acabam ser muito parecidas, não digo iguais, mas elas acabam se ter muitos pontos em comum, né? Embranquecimento e higienização. Sim, a mesma- Mas são a mesma conceitos ideia. diferentes. São usados pelo conceitos mesmo diferentes. fim. São usados pro mesmo fim. Sim, isso é possível de se falar. E, por exemplo, o samba do Cartola, que foi um que foi ignorado pela ditadura, durante muito tempo ele tinha bastante peso social. no lugar. Sim. Sim. Porra! E é basicamente só instrumento de percussão, né? As Sim. músicas do Cartola. Tanto que ele faz sucesso até hoje, né? Ele é o sucesso. Ele é, sim. Genial. Como que um analfabeto que, tipo, literalmente era pé rapado. Não sei se vocês sabem qual que é Sim. da expressão, né? Mas explique para os ouvintes. Pé rapado é aquele termo que os cristãos desenvolveram, que era aquelas pessoas que eram pobres e tinham que chegar à igreja a pé. E tinha um instrumento, tipo uma barra de ferro na porta da igreja que você raspava o seu pé. Se você for ver em alguma capela antiga, alguma coisa assim, você vai ver uma estruturazinha que parece como se fosse uma ferradura no chão de Isso. ferro. É aquilo. Era usado pra você rapar o seu sapato. A gente mora perto da Vila Monumento. Sim. E lá, algumas casas aqui no Vila Monumento tem isso. Sim. Tem esse ferrinho aí, é pro mesmo sentido. Então, conseguiu fazer o que ele fez, né? As músicas dele são geniais. Isso é muito da definição que eu coloquei antes do que é cultura popular, né? Sim, sim. É individualizada de uma cultura que é passada para frente. Muitas vezes de forma oral. E é uma forma de resistência dessa própria cultura, assim, né? O Bezerra da Silva, por exemplo, você pega assim, as músicas dele, são geniais, assim. É mais essa definição. Daí eu queria saber se o Oda teria alguma coisa a acrescentar em relação a isso. Agora é o momento. Na verdade, não. Pera, deixa, não me atrapalhe. Corte rápido. Desculpa. Momento. Oda. Não tenho nada, porque assim, o Jean, na sua definição, na sua explanação, foi completamente genial. Seu lindo. Gente, peraí. Vocês querem que eu saia aqui do meio? Não, você pode... Não, fica aí, Sérgio. Só- pode só participar. Sérgio. Só pra vocês saberem, nós estamos nós três na minha cama. Estamos com roupas. Eu tô numa cama à parte porque eu tá tô olhando. assistindo. Com uma câmera Pera. na mão. Assistindo de assistir de ver ou assistindo de ajudar? Ambos. Dependendo do momento, eu alterno, sim. Quando se faz necessário.
Ah, genial. Vai, vamos continuar na pauta, então. Por favor. Então vamos lá, mas o que vocês definem como acesso à cultura? Hazek, você primeiro. Eu? Você. Nossa. Isso, fala no seu Hazek, vai lá. Hazek, acesso à cultura é realmente você conseguir andar num prédio pra ir até... De certa forma porque como uma piadinha que eu fiz totalmente funny, se você for um cadeirante, o teatro não tiver espaço para cadeira, você não vê o teatro, isso é bem importante. Mas questão de acesso à cultura. Olha só, primeiro com essa definição de cultura e tudo mais, eu vou cair pegar a ideia de cultura um pouco mais abrangente aqui pra explanar. Explanar? Por que a gente tá usando palavra difícil? Isso é um negócio que desacessibiliza a cultura. Sim, Não, isso, cara, não, não sim. chama gente que não tem acessibilidade às coisas de imbecil. Não faça isso. Não tô chamando de imbecil. Não tô chamando de imbecil mesmo. Não, Eu tô falando que usar palavras difíceis como posso dizer? Tipo assim, não é você limita o público-alvo. Limita o público que vai de consumir. certa forma, assim. Não é questão de você é burro porque você não entende essa palavra. É questão de... É uma palavra que pouca gente... Tipo assim, quem é pouco usado. Assim, então, explanação Exatamente. em si... Explicar. Explanação em si não é um termo assim, de muita dificuldade pra você entender. Mas Você pode pegar preconceito, mas existem outras palavras que dificultam o entendimento de uma pessoa que não tem uma escolaridade tão alta. Essa é uma questão que, por exemplo, quando você... Eu vou dar um exemplo jornalístico. Quando você tá elaborando um produto midiático, quando você tá elaborando um veículo, uma revista, etc. Você tem que levar em consideração qual tipo de linguagem você quer usar para você atingir aquele... Sim. Por exemplo, eu não posso chegar numa quebrada, ficar falando da mesma forma que eu falo quando eu vou entrevistar um CEO, um gerente de P&D de uma empresa grande de cosméticos. Sim. E pra quem não assim sabe... como eu também não posso chegar pra esse cara e falar da mesma forma que eu falo com os meus amigos. Não dou dá. uma discordada. Não. Assim, você pode tentar utilizar as mesmas formas, mas sobre não diria contrato social. Mas é porque... eu acho que é isso, exatamente isso. Eu digo contrário porque o cara vai entender. Moralmente, tipo assim, você só não vai falar por ele porque é uma situação babaca de moral. Sim. É um contrato social. É um contrato social. Sim. Mas não é uma... Não Ele é que vai... o contrário que o cara não vai entender. Ele vai entender, mas é aconselhável que você dialogue com aquela pessoa da forma que ela está acostumada a dialogar com outras pessoas da mesma classe que ela. Sim. Essa é a questão. Sim. Você tem que falar a língua dela. Aí, no meu ver, eu já acho que tipo, já é uma questão babaquice moral, de entre tantas outras coisas babaquice morais que nossa sociedade tem. Mas além desses parâmetros, cara, a gente pode pensar em Sesc. Diga. Sesc é um ótimo exemplo disso. Sesc, quem mora aqui, se aqui é de São Paulo, você com certeza conhece os Sescs. Sesc são unidades de cultura, entre aspas, né? Tipo assim, de representações culturais, teatrais, musicais. São centros culturais. Isso, centros culturais. Financiadas pela Fiesp, isso é meio importante falar. Mas aí você pensa, pra que essas casas, esses centros de cultura servem? E aonde eles estão? São pra realmente dar acesso à população em geral à cultura? Velho, aonde esses SESCs estão? Esses SESCs estão normalmente em bairros muito bem consolidados, em centros, em grandes centros. Tem o SESC Ipiranga, eu e o Lucas, a gente mora aqui perto do SESC Ipiranga, mais do que os outros meninos aqui do SiteCast. Tem o SESC da Pompeia, tem o SESC Belenzinho até. Tem o Sesc Itaquera. O Sesc Itaquera é muito bom. Sim. Mas, por exemplo, o Sesc Itaquera não fica no meio de Itaquera. Não. Ele fica na borda de Itaquera. Mas ele fica próximo ao metrô, essa é uma questão. Não, sim, mas o que eu tô falando é que... Não, os Sesc são bem sensíveis. Eu discordo. Itaquera é grande pra caralho. Uma pessoa no meio de Itaquera não consegue ir pro metrô tão fácil assim. Não, mas Mas é fácil chegar no Sesc. É fácil. Cara. Depende pra Você quem, essa que é a pergunta. Sim, depende pra quem. Por exemplo, tipo assim, há uma diferença, sim, tem coisas grátis em Sesc e tudo mais, mas só a questão de... Já puxando que é uma questão também importante nisso, que é a questão de transporte. Sim. O que eu tava falando, um cara no meio do Itaquera, pra ir pro metrô, o cara já deve gastar uma graninha aí. Sim. No mínimo 8 conto pra ir. 8 conto, cara. Vamos pegar. Um cara que ganha um salário mínimo. Um cara que ganha um salário mínimo. É 10% do salário. Não, 1% do salário mínimo. Tá. Sim, e assim, isso é uma crítica que a gente tem que
eu acho que tem que ser feito assim, porque eu sou obrigado a concordar com o palestrinha que... Esse episódio Cara. vai ser só nós sendo os palestrinhas. A questão, por exemplo, de localização, tomando, por exemplo, o Sesc Itaquera. É uma localização boa, entre aspas, o que problematiza a questão é o também transporte. Mas É o aí, transporte. aí também, mas eu gostaria, mas também dá pra ampliar isso aqui um pouco, porque também não é em todo lugar que merecia ter um Sesc que tem um Sesc. E você pode ver a questão de diferenças de Sesc também. Qual que é a diferença do Sesc Ipiranga pro Sesc Pinheiros? A diferença do Sesc Pompeia pra Sesc Itaquera. Assim, e uma coisa que assim... O Sesc de meio andar com o Sesc de um prédio. O Sesc em si, eu fui com uma amiga minha no Sesc e a gente foi no Sesc da Avenida Paulista, aquele Sesc novo e tal, pra visitar e, mano, ela viu a entrada e falou assim, eu não me sinto confortável. É um ambiente... Ela falou que foi um ambiente hostil pra ela. Ela não se sentia parte de um negócio tão chique, sabe? O Sesc, tem muitos Sesc, a maioria dos Sesc, eles têm uma arquitetura e tudo mais que tende a higienizar o espaço. Ele é higienista. Sim. O Sesc, ele é higienista. Apesar do Sesc ter preços baratos, ter muitas atividades de graça e tudo mais, que é um ponto positivo, popularmente falando, ele chega a ser um pouco populista. Mas... Não, ele é totalmente... Assim, Não é populista. Não é Não é populista. populista. Perdão, eu ia falar exatamente isso assim que o Lucas... A proposta do terminar Sesc é muito boa. O problema é a execução de como tá tendo. Eu vou dar tipo assim, não uma discordada de você, mas Então vai se um fuder. outro... Vai se fuder. Mas é um outro perspectiva que é. O Sesc não é um bagulho estatal. Sim. Olha só, o Sesc é um bagulho da Fiesp. Mas tem motivo por isso. Não, tem um motivo, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, não é a obrigatoriedade de uma empresa, e nem deveria ser uma obrigatoriedade da empresa cuidar da cultura de uma população. É da porra Muito do pelo Estado. contrário, muito É a pelo porra do contrário. Estado. Porque quem que decide, em qualquer motivo, quem dá a palavra final pro que vai pro Sesc ou não? A Fiesp? A Fiesp? E querendo ou não, isso é quase um veículo de mídia tão poderoso quanto a Globo. Sim, sim. Novamente, é um problema do Estado. O Estado que tem que ter acesso à cultura. O Estado, ele é feito pra isso. As empresas não estão erradas de ajudar com isso. O problema é o Estado deixar isso na mão só delas. Eu discordo um pouco se Eu você discordo disso aí falar. Porque, sinceramente, sabe por que as empresas fazem isso? Não é porque elas são legais. Não, é porque não é porque tem um incentivo tem fiscal em cima Tem disso. um abatimento de imposto gigantesco nessa merda. E- E eu acho que empresa que sonega tem que ser executada pelo Estado. Eu Tem que concordo ser com isso. executada pelo Estado. Mas ponto. é um pensamento lógico-econômico básico, cara. Se uma empresa fala, eu gasto 2 bilhões aqui sendo bozinho, vou abater, sei lá, 4. Em Quatro. geral é 2 vezes o valor do imposto. 4 bilhões do imposto, que a porra do Estado não ia fazer 4 bilhões que o cara faz com 2? Exato. É uma lógica... É torpe. É, É tipo, destruir o Estado através de é um negócio tão uma babaca, lógica. esse negócio de dar desconto em imposto por caridade é um negócio tão babaca. Serve pra duas coisas, pra empresa sair bem na foto Exato. e pro Estado se Ideologia. fuder. E pro Estado se fuder. É exatamente isso. E que cai também de novo na questão da acesso à cultura. Se o Estado tivesse mais dinheiro pra se focar na cultura, aí não teria esse problema de Sesc... Sim, pouco Sesc porque deveria ter. Nem se chamaria Sesc, começa por isso. Se chamaria sexy. Cara, Casa Georgia, isso seria muito legal. Mas, enfim. Isso se chama casa de swing. Não, casa de swing estatal, isso que eu quero. Cara, César. Eu não iria, Sério? eu sou totalmente contra essa boemia. Mas eu quero que exista. Moralista! Não, velho, mas isso é muito legal. Eu ia chamar, como que é o nome que você deu? Casa da Cabrita lá. Não! Enfim. Você tá distorcendo totalmente aquele meu argumento. essa parte você corta. Bom, mas daí entra naquela outra pauta que a gente tava pensando em discutir, né? Que já que a gente tá falando do acesso à cultura, a gente tem que pensar o que significa a mercantilização da cultura
E quais são os focos de resistência dela? De novo, por questão de ter palavra difícil. Ó, Jean, o que é mercantilização? Mercantilização da cultura. Só pra. Gente, para as pessoas que estão ouvindo, de vez em quando a minha língua enrola. Eu vou fazer um exemplo prático disso daí. Que algumas pessoas chamam de apropriação cultural. Eu acho errado esse termo. Acho que o termo correto é mercantilização. Quando você pega algum artigo cultural de algum povo, ou alguma coisa, ou música, ou coisa assim, e você deforma ele de uma forma a ele ser palatável para o mercado, para ser vendido. Existem vários exemplos disso. Um dos exemplos mais simples disso daí é, por exemplo, os vários sertanejos, várias coisas, músicas universitárias que tem por aí. O sertanejo universitário, o funk universitário, o pagode universitário. Todos eles são a mesma coisa. E não tem nada a ver com o que eles eram antes. Sim. Entendeu? Sim. Isso que é uma mercantilização. Você transforma aquilo a ser palatável para ser vendido. E nem não é só uma questão, quer dizer, é uma questão cultural, mas não é só questão, tipo, artística. Isso é bom deixar frisado, porque questão cultural também, gente, cai em questão de estilo de roupa, costumes, um pouco além de simplesmente, puramente, o que a gente pode se classificar inicialmente como arte, né? Música, teatro, essas coisas. Sim. Não precisa nem ser só arte, né? Se você tomar como exemplo, tem gente que utiliza as guias que a gente usa na Umbanda, que são as guias que representam nossos santos, etc. A gente usa elas como uma forma de honrar e de trazer eles para próximos da gente. Tem gente que utiliza isso, por exemplo, em carnaval, por aí, como se fosse só um colar. Não, entendeu? desculpa rir, mas Não, mas é de rir mesmo. Porque é ridículo. Porque é ridículo, é ridículo. Já começa pelo fato de que a gente não pode nem beber com aquilo. A gente não pode ir no banheiro usando uma guia. E as pessoas vão pro carnaval usando aquilo, entendeu? Nossa, é tipo ir numa orgia com roupa de freira, né? Basicamente. Peraí que isso já aconteceu. Isso eu já participei. Não participei de uma orgia. Quê? Não foi de uma orgia, mas Você eu não foi- quero falar isso. Você foi abusado na... Você foi abusado na sua infância? Não. por freiras? Não, gente. Cara, que torpe isso, não. Para. Tem pessoas que têm fetiches e Tá. no meu caso eu só aceitei. Eu falei, beleza. Foi E isso. você se vestiu de freira e foi. Exatamente. Pediram pra... Não, ao contrário, mas tá bom. Meu Deus do céu! Pera, então ele que pediu, se é Não, o contrário. eu não pedi. Vamos voltar pro tema? Vamos voltar pro tema. Vamos voltar pro... Então, Mas eu queria falar sobre a arte. Então, já que a gente tocou no assunto. Não sobre a arte. Arte plástica. Artes plásticas. A arte em si. Arte. Todas. Então, falando sobre a arte em si. Sobre tudo. Música, artes plásticas mesmo. Até filmes, quadrinhos, etc. Vocês acham que... Como que isso acontece? Falar um pouco sobre a questão, sobre o processo, né? Você pega uma coisa que dá certo, que vende, que as pessoas consomem. Por exemplo, os quadrinhos. Uhum. Já existia uma cultura muito forte em volta dos quadrinhos, muitos fãs. Sim. As empresas que produziam quadrinhos começaram a ganhar muito dinheiro, e aí a empresa mainstream começou a querer ganhar em cima disso. Eu só posso fazer uma pontuação? Não, mas o podcast é seu. O podcast é meu, posso ser Eu tu? faço. que estadista. Burocracia! Não, eu só queria fazer a colocação que não é o quadrinho, isso é o quadrinho de super-herói. Sim. Porque todos os outros tipos de quadrinho continuaram na mesma, assim. Sim. Um belo adendo dessa vez. Não falei sobre cabritas nem sobre freiras. Só uma coisa. Exato. Defina o que é mainstream, porque não necessariamente todo mundo sabe o que significa isso. Muito bem, desculpa. Mainstream seria o mercado de massa em si, né? É o que a gente... Como é que eu posso explicar de forma mais clara? É porque tá tão claro. É difícil. É complicado isso, quando você tá claro com um conceito pra... Mainstream seria tudo que a mídia tradicional e tudo que a mídia de massa vende pra você. Tudo que ela traz, Tudo né? que é o normalzão. Tudo que é O que é normal, O sabe? normie. O normie. tudo que é veículo. Daí você usa outro termo Filho que da não tem puta. nada a ver. Filho da puta. Nossa, eu não vou explicar essa merda não. Pau no seu cu. Não, é só Assim, você procurar no normie no Google que você vai... Não. Isso daí é muito fácil também. Você mandar as pessoas procurarem no Google. Cara, normie é normal.
Basicamente é isso. Por que não usou a palavra em português? Porque eu queria ser babaca de Facebook. Foi intencional. Entendi. Tá, justo, válido. Continua. Até que ponto isso foi realmente intencional e até que ponto isso é uma desculpa depois de fazer a merda? Vocês nunca vão saber. Exatamente. Então, certo. é o que a gente já tava falando, né? Tipo, o que você disse, né? A cultura de massa, ela é isso, né? Pega a cultura, o que tá dando Você certo na pega uma cultura coisa que popular. tá fazendo sucesso que, por si só, Uhum. sem a obrigação de somente fazer o lucro, porque a necessidade de fazer o lucro existe quando você Certo. está produzindo alguma coisa. Quando você tá numa sociedade capitalista, você tem que comer. Exatamente. Você precisa ter o lucro inevitavelmente. Então, você faz aquilo pensando no sucesso daquilo, mas você também faz aquilo por paixão. O que a indústria de massa faz? Ela pega isso e fala, opa, vamos mudar isso aqui, vamos aparar essas arestas, vamos mudar o cabelinho aqui, vamos pintar isso aqui de tal cor, vamos mudar a coisa para poder vender. Essa é a questão. Você pega uma coisa que faz sucesso por si só, mas dentro do seu próprio segmento, você transforma e joga para uma forma que todo mundo goste. Tá. Aproveitando isso, Oda, essa é uma coisa que a gente muito legal de falar, tem uma coisa muito legal pra gente falar, que não é esse o nome, mas eu gosto de usar de cultura de guerrilha, que é basicamente a lado resistencial dos movimentos culturais e tudo mais. Sim. Vamos dizer assim, mesmo que seja de certa forma mainstream, um MC Carol na parte do funk. Uhum. Mas o cenário independente... Eu posso... Ainda não, acho que ainda são coisas... A gente pode chegar ainda no independente. Mas aqui no caso, eu acho que é interessante a gente definir uma coisa. Uma coisa que a cultura de massa também faz é colocar padrões definidos do que eles querem. Ele transforma defender. aquilo num produto, né? Para ser um produto precisa ser padronizado, né? Sim. E no caso da música, por exemplo, uma das coisas que sempre colocam quase nessa ordem é festa, droga e mulher. Isso sem contar que sempre tem uma minutagem certa pra música fazer sucesso. Assim, as tecnicalidades, né, dentro da música. Tem um padrão de notas que você usa pra fazer sucesso. Acho que, se eu não me engano, até o Tom Jobim falou sobre isso. Ele sabe, você tem uma fórmula pra produzir um hit. Pelo menos naquela época. Você tinha o tempo certo pra chegar no refrão, o tempo certo pra ter um refrão, pra ter um segundo verso, pra ter uma ponte pra voltar novamente ao refrão. Aí nessa vibe a gente também tem duas linhas além, que são uma galera que é mais a lá experimental, né? A gente pode falar um Tom Zé da vida, talvez um The Doors da vida e tudo mais. Não! É válido. Não, Pink Floyd que tenta sair dessa um pouco e muitos conseguem. Sim, não, viram... dá pra falar que muitos, mas a gente tem grandes exemplos que viram produto, Sucesso. né? Tem exemplos que E também Pink Floyd tem... dá certo, Dream Theater não, mas ok. Mas também tem outro lado, que é os caras que utilizam dessa metragem, dessas métricas, dessas construções pra mandar uma mensagem não tão comercial assim. Um exemplo que a gente pode dar é Inimigos do Rei. Não conheço também. Eu acho que pouca gente vai conhecer, talvez deixa eu pensar. Isso é muito underground, cara. Não, hoje em dia é. Sim. Porque é um grupo antigo, assim. Vamos ter uns exemplos mais simples, Mais e simples, brasileiros? talvez. Por Mamonas. exemplo, Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, sim. Porra! É um bom que pariu, exemplo. Eu queria pegar uma ainda mais atual ainda, pra ficar na cabeça das pessoas. Além da MC Carol. Além da MC Carol, sim. Que MC Carol ainda não é uma galera que muita gente conhece. Isso é verdade. sim. Mas assim, comparado a Bezerra da Silva, pelo menos. ok. agora, mas é alguém que todo mundo conhece, que embora eu não goste, a gente não pode falar que suas letras não tem esse lado, que é o Capitão Inicial não. Não? Que é o Legião Urbana. Ah, mas daí já é outra coisa. Legião Urbana vai Não. muito. Os caras viajam na batalha. Sim, com certeza, mas não dá pra falar que eles não seguem mas essa métrica. O Legião Urbana é culpado pelo pior tipo de pessoa que existe Com nessa certeza. terra. O Sim. cara com o O cara violão que na pega o rodinha. violão e começa a cantar faroeste caboclo. Se você tá ouvindo isso, eu não te suporto, eu vou te achar e eu vou te matar. Se você aprendeu a letra toda do Faroeste Caboclo, você só... Não. Você só desperdiçou sua vida, você não fez mais nada de O bom. problema não é isso. A música é boa e ficou melhor ainda com... Você que enche o seu Com a saco. regravação do Exaltação. Ficou muito melhor. Exaltação, mas não, era o do... Puta, do se tivesse- Revelação. Se Grupo Revelação. Grupo Revelação. se tivesse do Exausta Samba ia ser legal. Mas a gravação do molejo.
Quê? Porra. Puta que O pariu! molejo regravou Guns N' Roses. Axel Rose comeu acarajé. Olha o que aconteceu com ele, ó. Beatles, cara, melhor coisa que eu já ouvi na Vocês minha já viram a vida. versão pagode de Sunday... Como que é? Sunday Bloody Sunday. Do... Pô, já que a gente já tá falando YouTube. de pagodes e samba, eu sei que a coisa mais genial que eu vi na minha vida foi aquele grupo japonês. Tocando de novo, meu Deus! O pagode japonês já virou uma marca nesse podcast. Já virou uma marca Não, nesse só, podcast. não, Não, é que é muito genial aquele negócio. muito bom. Muito bom. Enfim. Então, voltando Voltando à ao assunto. pauta. Mas, a gente, Não, mas aí, além agora- disso, nós temos tipo, também outras coisas que são o punk rock, muitas bandas de punk. E dá pra gente dividir o punk, assim, na boa. Dá pra ter aquela galera que O foi... punk é o maior foi exemplo a- de uma coisa que começou original e depois se rendeu à indústria de massa. Discordo. Começou como indústria de massa, se você pegar pela história do Sex Pistols. Mas não começou com o Sex Pistols. Eu sei que não começou, Não mas o grande começou boom com foi, Sex o Pistols. grande boom foi com eles. Mas mesmo assim teve uma galera que saiu ainda além disso. Tem uma galera que vai Não, mas- além dessa galera Ramones, Sex Pistols da vida. Sim, E com vai certeza, pro- com certeza. Punk aqui em São Paulo anos 80, A cara. gente tem Black Flag, tem... Puta, agora eu não vou lembrar de todas as bandas de nome, mas tem bandas boas. O problema é que foi se perdendo, foi... Assim, hoje, por exemplo, O hardcore, que é uma cena da qual eu faço parte, muito se originou do punk. Sim. Muito se originou do punk e vários ideais se mantiveram dentro do hardcore. Mas aí, tipo, já começou a misturar mais com metal, já começou a outros ideais, começou o movimento Straight Edge. E vale a pena falar sobre o movimento Straight Edge aqui? Eu acho que... tudo é válido falar. O movimento Straight Edge começou com jovens indo pros shows de punk e basicamente eles eram jovens demais pra consumir bebida alcoólica. O que acontecia? Eles tinham um X marcado na mão. Isso virou uma marca do movimento Straight Edge. Por quê? Porque o Straight Edge é contra o uso de qualquer tipo de substância que altere o estado da mente. Por quê? Porque você precisa se manter crítico para atacar o Estado, para enxergar o mundo como ele é e para que você possa ser crítico. Aí começou o movimento Straight Edge. É um movimento dentro do hardcore e que se expande para fora do hardcore, onde não se consome drogas, não se consome álcool, não se consome tabaco. É uma resistência muito forte ao mainstream, não só artístico e musical, Mas cultural em geral. assim. em geral contra a cultura. Caraca, genial. Põe esse Tem o movimento Straight Edge. E o movimento Straight Edge se liga muito com o movimento vegano, Uhum. né? Com a causa vegana, com a causa Sim. dos animais. não, faz todo sentido. A gente vê essas causas muito presentes dentro do hardcore. Sim. Dentro do hardcore da cena daqui e da cena exterior. Então, E assim, também é questão de. Primeiramente, música é uma ferramenta. Com certeza deve ter um babaca ou outro que curte. rock. sim. Do mesmo jeito que, tipo, se você for falar de black metal, a primeira coisa que você vai pensar em são várias bandas nazistas que existem. E não é Pô, só isso? Brincadeira. tem uma linha do Red Anarchist Black Metal, de bandas comunistas anarquistas de black metal, e várias vezes muito boas, assim. A minha banda favorita até hoje é o Profession, que é uma banda trotskista da Argentina. Black Não me metal. diga que é trotskista, César. Oh, que surpresa! Que surpresa. Falando de movimento de contracultura também, a gente pode falar do próprio movimento skinhead. Sim. Porque, contrário do que muita gente pensa, o skinhead não obrigatoriamente é um white power, não obrigatoriamente é um nazista. Na verdade, não é Não originalmente. nunca foi. Não, eu acho que Nunca foi. vale um episódio completo. Vale, sobre aí já tá isso. preparando isso. Sim. Mas Mas só... vale lembrar que tem grupos dentro do Hoje em dia. Sim, não, com certeza. Eu não vou negar isso, não tem como ser negado. Mas o skinhead, na sua origem, não tem nada a ver com questões raciais. Na verdade, tem até. Começa com negros. Então, essa é a questão. É tão contraditório você ter um skinhead nazista, porque o movimento skinhead começou com os Rude Boys na Inglaterra. Sim. Que eram jamaicanos, eram imigrantes jamaicanos na Inglaterra. Sim. Exato. Eles
E não tem nada a ver com o que se coloca hoje em dia com o skinhead. Que muito dessa mídia mainstream, da mídia tradicional, colocou. E se a gente estiver falando alguma besteira aqui... Por favor! Mande e-mail! Entre em contato, vem aqui participar. Não me dê porrada se eu estiver falando. Por favor. Estamos todos passíveis a erros. Sim, e conta E pra debate. gente. E debate. E conta pra gente como é que é esse cenário mesmo. E, bom, agora sim, indo agora, como a gente foi pra um lado alternativo do processo cultural, agora como que a gente pode, assim, qual outra forma de acesso à cultura? Qual uma forma alternativa de acesso Eu à cultura? achei que você ia falar sobre formas da hora de contracultura. Eu ia falar que, tipo, comer um porco no meio da... Não, na verdade isso seria escroto, assim, não seria contracultura. Não seria contra a cultura porque Black Mirror já fez isso. Então, Mas, Você você tá pode... falando nesse tipo de comer? Meu Deus! Jean, você foi inocente agora, Foi inocente, Jean, foi inocente. Maurício? É o César, né? Garoteou. Mas, Garoto, mas, tipo assim... Agora, mas Foda-se. eu prefiro chupar o pau de uma tartaruga do que votar no Dory. Isso com certeza. Acho que... É. É um consenso. É um consenso. Dos males o menor. Males o menor. com Você já viu o tamanho certeza. da tartaruga? Do Do pau de uma pau de uma tartaruga. tartaruga? Ou o formato dele. O formato. Então, eu não me orgulho de dizer que já, mas já. Ouvinte. Procure no Google. Ou não procure. Conselho... Ah, não. Sigam o Jean. Gente, realmente, não procurem no Google. X vídeos. Tá... Não! Cala a boca, César! Não, o Xvideos é um... Que bom que você tocou Puta, nesse é ponto. verdade. Porque o Xvideos é um ótimo local de acesso à informação. Existem muitos filmes Sim. que mal saíram do cinema e já estão lá. Isso é verdade. Episódio de Rick and Morty. Não, em todos. Qualquer... Porque aqui no Pornhub você pode colocar qualquer vídeo de qualquer tamanho sobre qualquer coisa. No Xvideos também. Ah, não sabia. Aqui no Como você sabe que... Tá bom. Como vocês sabem também que... É que eu li Tá uma bom. notícia sobre Eu li uma notícia. Pode ser. Não, pior que é sério. Eu li uma notícia do Facebook, é o novo... Meu amigo me contou, né? Pode ser que uma ex minha tenha colocado vídeos meus lá. Vocês procurarem Oda... Não, vocês procurem chinês careca. Chinês careca. Chinês, cara. Vocês vão me ver fodendo. Vocês não querem isso. Chinês careca, foge meu buceta gostoso. Ou se não, chinês careca brocha com meu buceta. Nossa senhora, ele tá zoando. Não, mas tem uma outra coisa que vocês falam de RedTube, essas coisas. Dois pontos. Ninguém falou, Qualquer merda. não. Essa porra aí. Tem dois pontos só. Que eu queria falar, vocês falaram sobre RedTube, essas coisas. Essas coisas, vocês falaram de filmes, vai além. Porque tem uma censura fodida, e imposta como autocensura, assim, em certas coisas que pessoas independentes sofrem. Por exemplo, um produtor de conteúdo no YouTube, embora youtuber nem seja gente, um produtor... Não, depende. Você sabe pra onde que vai essa gravação? Vai pro YouTube, olha só. Tem youtubers que Não, produzem. sim. Produzem coisa boa pra Conteúdo caralho. de Sim, qualidade. é exatamente isso que eu tô falando. Os caras produzem coisas da hora pra caralho, só que por falar palavrão, por falar aquela coisa, ou são cortados, ou são desmonetizados. Gente, pelo amor de Deus, tipo assim... vocês estão reclamando, estão sendo desmonetizados. Estamos vivendo numa sociedade capitalista e alguém dedicou sua vida e tempo fazendo isso. Então, pro YouTube ganhar em cima. Então As nada mais pessoas justo. investiram naquilo. Então nada mais justo que alguém ganhar com isso também, né? Pelo menos uma parcela do seu trabalho de volta. Mas alguns acabam sendo censurados mesmo. Assim. Sim. A gente pode ver a questão do YouTube Poop. O Mestre 3224, eu sempre esqueci o número dele. O Jonas. Ele posta YouTube Poop no YouTube, ele tem vezes que ele não consegue, por causa disso. Vai ter o link aí, vai ter o link E ele aí. posta no Xvideos. Ele Sim. posta YouTube Poop no Xvideos, saca? Posta aqueles vídeos zoados e mal editados no Xvideos. Cara, como isso é genial. Mal editados... Propositalmente. E eu queria falar sobre essa questão de censura também, fazendo um paralelo à censura ao episódio que a gente fez com o Alexandre. Até onde a censura já não é uma forma de... um obstáculo a alguém acessar a cultura. Sim. Bom, a censura Isso. né? Basicamente isso. Sim, A censura...
Vamos lá, a censura ela serve É o que eu quero dizer que como assim, obstáculo. utilizar da censura, o que eu quero dizer é tipo assim, olha, isso aqui tem um pinto. Não veja isso aqui tem um Você não tá pinto. falando da censura, então, Tô necessariamente. falando da... Você tá falando da questão, de um discurso moral pra censurar. Pra censurar. Uma censura desquali- moral, uma censura moral. Ah, tá. desqualificar alguma coisa. Certo. Tipo, esse filme é violento demais, meus filhos não podem assistir. Mas, porra, esse filme fala sobre violência nas escolas, que é realmente onde os meninos estão... Não, foda-se, não pode assistir. Uhum. Ah, meu filho vai ficar impressionado assistindo... Precisamos falar sobre Kevin, ele tem 16 anos. É o que eu E, digo. tipo, porra, é sobre isso, É o que eu digo, caralho! a gente precisa ensinar as crianças a usarem drogas. Sim, Não, eu discordo disso. Não. Não é isso. Não, isso é, tipo assim... Não a gente- É isso sim! Aí, Ele tem que saber que não pode compartilhar a agulha seringuinha. com a amiguinha, não pode, É, não então. pode. Não, eu discordo, Assim, eu discordo eu disso. discordo. Eu discordo, Não, eu tudo discordo bem. muito. Ou seja, pra você ele pode pegar AIDS. Não. Pra você pode. Pode. A questão Não, é mas a seguinte, é que tem que ser uma questão não só de educação, mas de saúde pública esse negócio. Sim, não, com certeza. Não é- Porque você não vai ensinar o cara a usar, você vai mostrar pra ele como Que é não usar. bosta usar. Que você não deve Não, usar. exato, mas. Não, Isso então, perpassa tudo bem. no acesso à cultura, porque o maluco que vai lá usar crack, ele não usa crack porque ele acha da hora e coisa assim, porque não tem nada a ver a fazer. Sim, Na exato. não só crack, maconha também, coisa dita mais leve, não sei, não já posso é falar um que é pouco mais... complicado, né? Porque Não, mas é também isso, tem cara. alguns lugares que os caras têm cultura de usar todo dia. Ah, não, isso também, sim. Então, A única droga que eu falo... Jamaica. Tipo, Jamaica. o pior. Não, mas voltando- Não, é verdade, é que ele fala de um jeito tão... Jamaica é uma questão religiosa até. Sim. Eu sempre lembro daquele meme lá da mulher da Rede Globo. Eu não Glória- sabia que aquilo Glória era... Maria. Agora, Era- Maria... Que era um trambolhão, mano. Ela tava com tabaco. Mano, era Tabacudo, um mano. trambolho de maconha, tio. Era um bagulho gigante que eu falei, meu Deus. Como que ela não morreu, né? Não, mas enfim, voltando. Não, mas só pra. Agora, pra vocês entenderem, eu não quero que as crianças usem drogas. Ah... Assim, o que eu quero dizer em ensinar as crianças a usarem drogas é justamente, tipo, Ensinar as Educação crianças sobre as drogas, entendeu? Sim. Quando eu falei isso no episódio passado, eu falei, tipo, o que eu falei foi diferente da minha intenção. A gente percebeu. Isso acontece muito comigo. Eu sofro isso demais. Eu sofro isso mais que qualquer um aqui. Mas enfim, mas sobre o que vocês falaram, tipo, o cara vai usar crack porque não tem nada pra fazer e tal, tudo mais. Sim, tanto que, tipo, é só fazer uma quadra lá no bairro deles e já vai diminuir um pouco. Sim. entendeu? É, Acesso ao Acesso ao esporte, acesso à cultura. Não, É, acesso... sim. Sim, isso é. E acesso ao esporte é um dos maiores combatentes da droga. Proerd não faz porra nenhuma. Vamos começar aí. Sim, o campo de Proerd futebol é faz. um programa moral. Eu aprendi o que é droga com o Proerd. O Proerd me estragou. O Proerd ensinou a ele a usar droga. Exatamente. Não, mas é, o Eles, Proerd... a cartilha detalha exatamente como bolar um baseado. Não, mas sério isso? Não. Não. Já falar droga, eles vão contratar a galinha pintadinha agora. Isso vai realmente acontecer. O Proerd é pior. Eu não sei se o Oda falou que sim, eu fiz Proerd, não sei se vocês dois já fizeram. Não fiz por aí. Que bom. Porque Proerd é a o pior programa preventivo que já foi desenvolvido. Não é preventivo, cara. Ele é uma farsa. Sim, Eu acho que exatamente por assim, isso. se você tem o certificado do Proerd, você. rasga. Né, você pega a maconha. Bom baseado com ele. Bom baseado com ele. Não faz isso. Grava e manda pra gente. Não faz isso. Manda pra mim no direct. A gente não. É zoeira. É zoeira. Não faça isso. Não faça isso. Sério. Ou Mas não. é interessante porque a gente acabou falando de outro tema que tem a ver diretamente com o tema do acesso à cultura. Que é o esporte. Não só o esporte, mas tipo a questão das drogas, eu digo. Ah, sim. Não existe nenhuma arma melhor para as drogas do que Pras drogas? arma contra as drogas. Você que você falou armas pras drogas, eu imaginei um crack. Com Uma pistola! Nossa, meu Deus, César, você... Cara, sei Como lá. a mente do César funciona? Eu não sei, eu ó. pergunto isso às vezes. Tipo, que nem... Deve ser que nem aquele negócio lá dos Simpsons, né? Que é tipo um macaco Um macaco batendo... Essa é uma... Mas enfim, uma arma contra as drogas. É a melhor arma contra Sim. as drogas.
Com certeza. E contra a violência também, isso que eu acho Sim. interessante. A gente pode catar no episódio passado até. Ah, É. sim, é verdade. Sim, com certeza, com certeza. Existe uma questão É. muito forte da indústria, da cultura, né? Da cultura de massa, da cultura mercantilizada, para quem produz conteúdo artístico, né? Assim, todos aqui produzimos conteúdo artístico porque estamos produzindo podcast. Sim. Eu tenho, não propriedade a mais, mas eu tenho uma vivência. Experiência. Eu tenho uma vivência diferente. Experiência. Tá bom. Que experiência vivente. Eu tenho um XP diferente. Ele é artista nível 2, a gente aqui tá nível 0 ainda, Eu só sou- aprendendo. Eu sou um bardo. Eu sou um bardo. Eu sou um guerreiro bardo. E Barbeiro. É aquele. Sou um barbeiro. Barbeiro, falei. Aquele estereótipo de guitarrista que solta faísca pela. Basicamente, pela guitarra. Só que ele é com machado. baixista. só que eu sou baixista. Ainda um recado aqui. Baixista Informação. toca baixo. Baixista não toca guitarra de 4 cordas, seus cuzão. Não era isso que eu ia falar, mas tudo bem. A gente ainda vai chamar a sua banda pra vir aqui, Sim. né, entrevistar a Achei que gente. combinar. Entrevistar a gente. Entrevistar a gente, não. A banda vai entrevistar vocês. Da hora. Gostei, a iniciativa é diferente. É uma iniciativa diferente. Vamos trazer. Auto-convidar. Pô, a gente Exatamente. podia fazer um episódio entrevistando a gente, saca? Assim. Pode ser. Enfim, voltando ao que eu queria dizer. Não uma guerra interna, é um conflito que todo artista independente sofre entre você fazer da sua música algo comercial, Algo rentável. algo né? rentável, na verdade. Comercial acho que é um termo muito pesado para o que eu quero dizer. Algo rentável, Algo que você possa viver. algo que eu posso... Nem viver, porque a gente sabe que eu não vou... Eu sei que eu não vou viver disso. Infelizmente. Uhum. Infelizmente. Eu gostaria, mas não. Algo que desse o retorno parcial do que eu invisto, que querendo ou não, pra você ter uma banda, você investe dinheiro pra caralho. E Sim. tempo, eu acho E que tempo. Muito. Você Sim. gasta tempo produzindo as músicas, compondo, gravando. E isso começa desde que você aprendeu a tocar o Exatamente. instrumento. Quando você começa a aprender a tocar, você gasta com ensaio, você gasta com transporte. Quando você vai para os shows e dependendo do contratante não tem ajuda de custo do transporte, você gasta com o transporte indo pro show. Isso quando tem muito produtor safado que pede para as bandas menores venderem ingresso para poderem pagar as bandas grandes, porque eles não têm a capacidade de garantir pagantes lá dentro para que seja uma coisa justa para todo mundo ganhar. Sacanagem, cara. Eu vivi muito isso. A gente lembra. Então, eu vivi Sim. muito isso. Era um estresse muito grande. Então, sempre tem um conflito interno entre você tornar a sua música rentável e você se manter fiel ao que você gosta. Você se manter fiel ao que você ama, a ideia principal do negócio. Tanto que tem muito artista que ele faz esse caminho. Ele tem a ideia de fazer um caminho totalmente comercial pra chegar lá na frente e mudar as coisas. De quem que a gente tá falando de novo? De quem a gente tá falando de novo? Donald Glover. Que o cara foi genial. Ele foi crescendo como ator. Ele faz um trabalho muito bom. Não tô falando que tipo, o cara faz merda pra chegar no topo. Não. Tô falando, pelo o cara fez um trabalho muito bom pra chegar no topo e ele poder fazer o que ele quiser, e falar o que ele quiser, e mostrar pra gente o que ele quiser. E Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Tem um exemplo na pintura disso aí. Picasso? Sim, Uhum. Picasso. Eu acho horrível a arte dele, pra Eu falar. gosto. Eu acho horrível. Eu gosto. Porém, o que o Picasso fez? Ele mostrou pra todo mundo da arte Porque ele sabia que ele pintar. sabia fazer aquela porra e começou a pintar do jeito que ele queria. E Sim. pau no cu de todo mundo. Foi bem isso que ele fez. Um exemplo do caminho contrário, por exemplo, de você começar fazendo uma coisa mais social e depois começar a fazer uma coisa... Autor mais autoral? Assim. Não, Autoral não. mais autoral. algo mais rentável, algo mais comercial. Assim, tem várias bandas que fazem isso, mas acho que talvez a banda que seja o epítome desse exemplo... Metallica. Exatamente. Metallica. É Metallica. Você pode falar o que você quiser do Metallica. Eles são bons no que eles fazem. Sim. E, assim, acho que as pessoas também
elas confundem você querer se vender com você evoluir a sua música, entendeu? Até porque esse negócio de se vender é um bagulho muito... Não é nem tangível, assim. Eu diria que precede uma ideia moral de que as pessoas estão lá pela questão da resistência, que não necessariamente isso é verdade. Sim. Então. Muita banda que... Muita gente fala que underground, que a galera fala que resistência não é resistência, Não, assim. não. É só underground. E aí? Os caras querem um espaço deles. Infelizmente, muito dessa mentalidade ela prejudica muito a cena underground musical brasileira. Sim. Eu posso falar isso da minha vivência dentro do hardcore. Se você fala que você quer vender, que você quer fazer sucesso, você já é taxado de estrelinha, as pessoas já olham pra você de forma diferente. E porra, mano, vamos concordar, você investe dinheiro naquilo, você É um Quer ser retorno. reconhecido, Você né? quer ser Sim. reconhecido pelo esforço que você tem, tá ligado? E é por esse esforço, galera. Bom disclaimer. Olha só, por esse esforço, ajudem a gente. A gente tá crescendo cada vez mais, de certa forma, a gente tá tendo uma progressão. Mas sem a ajuda de vocês, a gente não vai conseguir. Por favor, passem pros seus amigos, passem pra... Exato. Compartilhem. Porque a gente gasta tempo com isso. A gente Uhum. gasta tempo, tipo assim, principalmente os meninos são aqui, eles gastam dinheiro vindo gravar, fazendo suas pesquisas em casa, né? Eu e o Lucas, a gente gasta muito tempo gravando, editando. Gravando. Sim, fazendo postagem. Até fazer postagem, a gente gasta tempo. É tempo. É tempo. Porque você precisa pensar o que você vai postar. Sim, você a precisa- gente se reúne toda semana pra pensar na próxima Basicamente, pauta. todo dia da semana a gente se reúne pra ver alguma coisa do podcast. É um esforço criativo muito grande. Sim. Muito Uhum. grande. Muito grande. E no caso, só pra deixar claro, a gente tem interesse sim de discutir as coisas. E eu acho que a gente não é nem um pouco, como fala, neutro nessas Não, questões. somos. Não, é aquilo que eu digo. Se a gente. O mais isentão aqui sou eu. Não, Tinha que assim, ser jornalista. o que eu quero dizer. Eu aprendi a ser isso, desculpa. O que eu quero dizer é que o que a gente Ah, falou, vai. acho que no primeiro ou segundo episódio, cara, se não existe discurso neutro, vamos deixar bem claro o nosso lado, assim, Sim. sabe? E é isso. Bom, vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Eu acho que é isso, a gente pode acabar com esse... Confiram a minha banda. Confira As a banda. duas. O Oda vai Coloca dar o link aí. Eu vou tudo dar o mais. link do Facebook das duas. Mais uma coisa, Instagram. Oda, tem um vídeo seu, Meu? da banda, quer Tem, dizer, tem. manda pra gente, a gente vai postar Tem. na nossa Grande página, ou a gente clipe vai do... compartilhar. Nossa, mano. Oh, vamos esperar um pouquinho, porque aí eu mando o link das músicas novas que a gente tá gravando, porque aquele clipe, puta que pariu, foi gravado há 3 anos, eu ainda tinha cabelo. Caralho. Eu Não. ainda tinha cabelo. Quando sair, quando sair, a gente compartilha de boa. Mas antes disso, vai ter o link desse bendito vídeo que eu não aguento mais. Pra aumentar a discussão também, por favor, compartilhe esse episódio aqui com seus brothers. Se vocês quiserem mandar pra youtuber, gente. Pra Ou você é um podcaster youtuber e tá também, ouvindo isso? Chama nós! chama nós, fala Ou com vem nós. aqui também! Todo mundo pode vir aqui gravar com a gente. Mesmo que a gente tenha te atacado, por favor, venha, ataque-nos. Ataque-nos pessoalmente, a gente grava Mas e faz um... verbalmente, eu não tô afim de sair na porrada, Bah. apesar de eu gostar disso. Bata na gente, sem pai. Que? Acabou! Acabou! Fã de hentai. O seu viu Sidecast.